Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula vamos tratar sobre o tema transformador. Vamos entender um pouco mais aí sobre este tema, vamos entender quais são as funcionalidades do transformador, sobre a sua criação. Os transformadores, por sua vez, têm a função de transformar as voltagens para serem fornecidas de acordo à necessidade. Os transformadores das usinas hidroelétricas têm a função de elevar para valores das voltagens significativas, como exemplo, a rede de transmissão de 500.000 kV, existe a necessidade de se elevar os níveis de voltagens para que possa ser transmitido por longas distâncias. Os transformadores são dispositivos de corrente alternada e operam baseados nos princípios eletromagnéticos da lei de Faraday e da lei de Lenz. Como tudo isso começou aí, né? No período da segunda metade aí do século XIX, foi marcado por grandes avanços tecnológicos. Meios de transporte, meios de comunicação se aprimoraram, assim como o aperfeiçoamento na produção do aço que permitiu o seu uso em larga escala. No final desse mesmo século, era necessário ter um dispositivo elétrico para elevar e rebaixar os níveis de tensão para transmitir a corrente alternada em sistemas de iluminação com lâmpadas incandescentes. Foi criado o que hoje conhecemos como transformador elétrico. O passado mudou o que temos hoje. No que diz a respeito à história do transformador elétrico, começou precisamente em 1831. Naquele ano, o britânico Michael Faraday e o americano Joseph Henry comprovaram por meio de um experimento e da forma independente o conceito de eletroímãs e a propriedade de indução eletromagnética. 45 anos depois, em 1876, o russo Pavel Nikola-Chavis conseguiu descrever um método de empregar o conceito de indução proposto por Faraday. Já em 1882, o francês Lucien Gaulard e o britânico John Gibbs recebem a patente inglesa do seu gerador secundário. Após uma série de contestações e a perda da patente, um ano depois, um sistema de distribuição de corrente alternada é implantado pelas empresas Romand End, CO, e Eastbourne Electric, Light, CO. E deste faz parte o gerador secundário de Gaulard e Gibbs. Uma mudança importante em 1886, a empresa americana Westinghouse torna a construção do transformador mais prática por meio de aperfeiçoamentos no seu projeto. Assim, utilizam seus transformadores no sistema de iluminação da rua, principalmente da cidade de Great Barrington e Massachusetts, Estados Unidos. Essa foi uma das primeiras demonstrações de sistemas completos de distribuição de energia com corrente alternada, utilizando transformadores elétricos. A história conta vários fatos além desses citados, mas focamos nos que consideramos principais para que você consiga compreender melhor aí
a história do transformador elétrico. É rica e muito extensa. Interessante lembrar também o nome do Croat Nikola Tesla, com seu trabalho teórico e prático, conseguiu formar as bases para modernos sistemas de distribuição de energia com corrente alternada, impulsionando assim o mundialmente conhecido Thomas Edison, inventor da lâmpada, o que sem dúvida alguma revolucionou o sistema de iluminação como um todo. Não podemos cravar um nome como o único inventor do transformador elétrico, já que, conforme explicamos aqui, passou por várias fases e aprimoramentos para se tornar o importante produto que conhecemos hoje. Com a evolução dos processos e da tecnologia, certamente mudanças no produto com o passar do tempo, e o que só vem para contribuir para quem precisa utilizá-lo. Então, aqui entendemos o processo, como foi criado, para que serve, como que é a utilização de um transformador. Entendemos um pouco mais da história deste equipamento. Essa foi a nossa aula sobre transformador. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima aula.